Olá, amigos e irmãos, chegando do culto agora, tá certo? Quero só deixar uma palhinha aí sobre os acontecimentos entre Estados Unidos e Irã, certo? Estados Unidos e Irã. Você ouviu lá que o Irã ameaçou destruir Israel caso os Estados Unidos continuasse insistissem num conflito, certo? Porque o Irã já vinha, os agentes do Irã, né? Não toda a nação do Irã, os agentes, principalmente o general que morreu. Ele já vinha de umas ações que estavam matando pessoas no Oriente Médio e havia jurado morte também aos americanos. O que eu quero dizer? Eles disseram que ia aniquilar Israel. Por que eles falam logo em Israel? Porque quando o Irã tem problema com outra nação, ele fala de Israel. Porque Israel é amigo número 1 dos americanos, ou seja, os americanos são amigos número 1 da nação israelita. E isso deixa os iranianos e alguns outros povos árabes um pouco alvoroçados quanto a isso. Tá certo? Em algumas outras situações, porque eu acompanho essas questões há muitos anos, eu sou um cristão e acompanho, li a história dessas nações e acompanho o desenrolar disso tudo. Há profecias bíblicas a respeito desses países. E se você quiser entender um pouco mais dessas questões entre Israel e Irã, por que o Irã quer destruir Israel, isso está na história antiga, lá atrás. Aí vai falar de Abraão, Agar, tá certo? Quando Agar falou, quando Deus falou que daria um filho a Abraão, tá certo? E Sara e Abraão, eles achavam que eles estavam muito velhos para ter filhos, então agora Sara fala com seu marido, consente que Abraão deita com a escrava, com a serva Agar, certo? Então dali nasce um rapaz que chamou por nome de Ismael. Só que anos depois, cerca de 14 anos, se não estou enganado, porque eu estou falando assim, sem fazer uma busca ali na Bíblia, na história também, por volta de entre 14 anos mais ou menos, nasce, Deus cumpre a promessa que ele tinha falado com Abraão. E Isaac nasce, o filho da promessa. Quando Isaac nasce, Sara agora tem ciúme de Isaac com Ismael, porque Ismael nasceu da serva. E Isaac nasceu dela. Ele era o filho prometido. Agora, numa situação assim, eu não sei se foi uma questão de momento, ou impensado ou não, Sara pede a Abraão para dispensar Agar. Agar vai embora. Abraão dá um alimento para Agar. Só que no caminho esse alimento acaba, a água acaba, e Agar vai chorar. O menino também ali ficou num canto. E Deus aparece para Agar e faz promessa para Agar. Deus agora vem fazer justiça para Agar. E disse para Agar: olha, do teu filho nascerá 12 príncipes. E ele contenderá com todos, e todos contenderão com ele. Daí você começa a ver o desenrolar das coisas. Já tinha um problema lá de trás na questão de Jacó e Esaú. São outros povos também. De Esaú tem outros povos que nasceram também, que não cheira muito os israelenses não. Tá entendendo? Agora, de Ismael nasce 12 príncipes. Olha o problema. Tá entendendo? E depois que Sara morre, Abraão casa com Quetura. De Quetura nasce mais 6 príncipes, diz a Bíblia. Então, para você entender as questões geopolíticas do mundo antigo e do que está acontecendo, você precisa voltar na história. Claro que eu não sou especialista em geopolítica, não sou um cientista político, mas sou um leitor fiel da Bíblia Sagrada, da história bíblica, e aonde essas nações estão ligadas. A Pérsia, que é o Irã hoje, a antiga Pérsia,
eles tiveram participações muito importantes na vida dos israelenses. Eles chegaram a ser muito próximos ali, ter uma boa relação entre nações, quando tinha outros líderes. Só que a partir dos anos 70, quando tem a Revolução Islâmica, que é uma outra linha de pensamento, que aparentemente parece ser uma coisa assim ou não, passaram agora a dominar, fizeram a Revolução Islâmica e mudaram todo o comportamento da nação. E se não é os Estados Unidos, essas nações já teriam feito coisas piores no mundo. Porque para eles, nós somos infiéis. Os judeus são os infiéis e os cristãos são os infiéis. Você está entendendo? Só que a população em si, a maioria, talvez as informações que eles precisam saber não são passadas a eles. Só são passadas a eles, que Israel é inimigo, que tem que morrer, que os cristãos têm que morrer, que os cristãos são infiéis, que os judeus são infiéis, que tem que ser acabado. Então a criança já nasce nesses países, não todos, em alguns desses países, já nasce irada com os cristãos e irada com os judeus. Então o que eu quero dizer para você? Esse desdobramento aí das nações, Jesus falou disso, de que haveria, antes da sua vinda, guerras e rumores de guerra. Então os americanos, eles mataram um general iraquiano, ou não, um general do Irã, porque ele já tinha informações também que ele estava sendo investigado, que havia cometido financiado muitas ações, financiado grupos terroristas. Eu não estou falando de mim mesmo, é informações que tem nos jornais, não é uma coisa minha, inventada por mim, que eu tenho assistido nos jornais também, que ele financiava aí e organizava esse tipo de ataque para os interesses iranianos. E acabou eles se metendo lá na embaixada dos Estados Unidos, onde tentaram invadir a embaixada, colocaram fogo na frente em alguns pontos da embaixada, agrediram lá em volta da embaixada, só não chegaram no núcleo. Então aquilo ali foi uma violação, né? Porque uma embaixada é um território internacional de um outro país dentro daquela nação, por acordos internacionais. A embaixada dentro de um país é um pedacinho de um país dentro do outro país. Então houve um desrespeito e os americanos foram e deram aí o troco, assassinando aí com um drone esse tal de general aí Soleimani, sei lá, não nem falar o nome do homem direito, e também outra pessoa que estava ligada a ele também, que participava dessas ações aí. Então quase que eclodiu uma guerra. Você fica, poxa, por que você está falando isso? Por que você está se envolvendo com isso? Não, nós temos que estar atento a isso, que se eclodir uma guerra, você sabe que a coisa fica feia. Falta suprimento, porque tudo hoje no mundo, os navios, aviões, caminhões e carros, todas essas máquinas dependem do petróleo. E muitas outras coisas dependem do petróleo. E a maior parte do petróleo do mundo vem de lá. Passa pelo canal de Suez, entendeu? O Golfo Pérsico. E eclodindo uma guerra, automaticamente tem dificuldade desse petróleo chegar aqui nas nações, aqui no Ocidente. Nós temos petróleo aqui? Temos, mas o nosso petróleo não é suficiente para nos manter. Nós temos que, às vezes, o nosso país comprar petróleo externo para poder se manter. Então, o que eu digo para você? Se eclodir uma guerra, que ela está sendo evitada, mas ela vai acontecer, de um momento ou outro. Tem nações aí que estão com os olhos vermelhos por uma guerra. Não é os americanos, não. Eu não vou me atrever a falar aqui. Não é os americanos. Os americanos praticamente é uma polícia do mundo. Se você olhar aí, eles têm base em quase o mundo inteiro. Porque é uma nação dominante, eles têm um poder bélico muito potente, né?
é onde faz frente a muitas demais nações. Quando uma nação está em perigo, eles recorrem aos Estados Unidos, que tem um poder maior, né, financeiro, militar, para poder fazer frente a uma hostilidade de um outro país. É onde há um controle de muitas hostilidades no mundo por causa dos americanos. Se os americanos não tivessem no jogo, isso ficaria ruim. Nós estamos vivendo uma carnificina hoje em dia. Tá bom? Eu não estou depositando toda a proteção do mundo aos americanos, não. Porque em cima está o Todo-Poderoso e ele controla tudo. Mas os homens são maus. O coração do homem é mau. Então, fique atento, porque se eclodir uma guerra, haverá calamidade, fome, em muitos lugares que depende. Toda alimentação que chega na sua casa, tudo que você usa, isso chega constantemente. Inclusive o combustível chega constantemente. Você não viu aí que os caminhoneiros ficaram de greve 10 dias? Olha o problema que deu. Então vamos ficar atentos, vamos orar pelas nações, orar por Israel, orar pelo nosso Brasil, orar pelos Estados Unidos, pedir a Deus a misericórdia. Os crentes, para de ficar de brincadeira aí, inventando moda, seja um crente mesmo de verdade, que você para com essa brincadeira sua, vamos viver como um crente de verdade, porque a coisa não tá para brincadeira, e tem muita gente brincando, levando as coisas no banho-maria, a coisa vai ficar séria, você vai querer resolver e não vai ter tempo para resolver. Então é melhor a gente levar uma vida direitinho, ser criticado, mas ser um servo de Deus fiel. Deus abençoe a sua vida, a gente volta a conversar numa próxima oportunidade.